É o inconsciente querendo fugir do texto de hoje. João, capítulo 12, versículo 37. João 12, 37. Eu ia falar sobre ano novo, mas eu desisti. Voltei para o João. João, capítulo 12, verso 37. Paramos na última pregação que a gente teve em João, nós paramos no versículo 36. E aí, hoje eu queria dar continuidade, encerrar esse capítulo, e aí, em seguida, irmos para o capítulo 13 na semana que vem. Então, João, capítulo 12, verso 37 até o 50. Nós acabamos de cantar sobre fé. Nós dissemos que cremos no Senhor, né? Sim, eu creio em Ti, Jesus, razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. E, de fato, se isso for verdade, aquilo que nós acabamos de expressar, nós somos muito bem-aventurados. O Senhor Jesus disse, né, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que não tiveram o privilégio de tocar nas suas feridas, de olhar nos seus olhos, assistir à crucificação, de ver os milagres que ele realizou em Caná da Galileia, de ver ele abrindo os olhos dos cegos, e ainda assim creram. A palavra de Deus, ela é constantemente um convite à fé. Ela é constantemente um convite à confiança, à entrega, a se dedicar ao Senhor de modo pleno, sem reservas, de jogar nossa vida de fato nas mãos do Senhor Jesus. E embora isso pareça, pelo menos no discurso, uma coisa muito simples, isso de fato é quase impossível ao homem. É quase impossível a qualquer um de nós pensarmos nesse ano que está iniciando e dizer assim, eu confio plenamente minha vida nas tuas mãos, Senhor. Esses aqui são os meus planos, né? Agora há pouco nós falamos sobre planos. Esses aqui são os meus planos. Mas se o que o Senhor quer para a minha vida é isso aqui, eu estou plenamente satisfeito naquilo que o Senhor quer para mim. Isso é fé. E eu entendo que isso não é uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil. É necessário que o Espírito, de alguma forma, nos mova, nos leve a essa confiança. O grande patriarca do povo de Deus, do povo de Israel, né? Abraão, é chamado de pai da fé. E a história desse homem é apresentada como a história de um homem de fé que confiou profundamente na palavra de Deus, a ponto de obedecer em tudo, de mudar da sua parentela, de sair de perto dos seus familiares e ir para a terra que o Senhor havia chamado ele para viver, a ponto de estar disposto a sacrificar o seu filho, seu único filho, como oferta ao Senhor. Os homens e as mulheres tratados lá em Hebreus, capítulo 11, os heróis e as heroínas são assim chamados pela fé que demonstraram. O texto vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que você agrada um pouquinho. Sem fé é impossível que Deus se agrade de nós. Sem confiarmos plenamente nele, não há prazer de Deus em nós. Não há satisfação de Deus nas nossas vidas. Para que Deus se satisfaça em você, para que o sorriso de Deus apareça para você, para que de fato você perceba que o Senhor está se agradando da sua vida e da sua existência, é necessário que você creia. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o texto ainda diz mais, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Jesus faz uma série de apelos ao longo dos evangelhos para que todo aquele que se aproxima creia nele. Começo do evangelho de João até a última pregação que nós tivemos no evangelho de João. Qual é a conversa de lá até aqui? Vocês precisam crer. Vocês precisam confiar. Vocês precisam olhar para mim como o Senhor e Salvador de vocês, o Messias prometido. Eu sou o cumprimento das promessas que os pais de vocês tanto aguardaram. Do começo do evangelho até o final, o chamado é para que se creia nele, porque a salvação é por meio da fé. Somos salvos mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No fim, as nossas lutas, aquilo que nós vivenciamos, são, na verdade, embates de fé.
As escolhas que nós fazemos são escolhas de fé ou de incredulidade. Quando você está diante da tentação e você não sabe se cede ou se foge, no fim das contas, o seu dilema é um dilema de fé. Eu confio na palavra de Deus que diz que isso não é para mim, ou eu confio no desejo do meu coração que diz que essa é a melhor opção para a minha vida. É um dilema de fé. Quando você olha para o amanhã afundado na sua ansiedade, no fim das contas você está num dilema de fé. Eu não sei se eu confio que Deus cuida de mim e que o meu amanhã está nas suas mãos, ou se simplesmente eu entendo que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então eu tenho que perder o sono até que eu tenha o controle de cada centímetro da minha vida. Porque sou eu por mim mesmo. Ao descansar na tribulação, no mar agitado, num barco agitado, nós estamos diante de uma crise de fé. Confiamos que Deus sustenta ou confiamos que se não formos nós mesmos, nada vai acontecer. Quando Cristo lhe chama ao arrependimento dos seus pecados, para que você mude de vida, para que você abandone aquilo que tanto lhe desagrada, para que você olhe para a cruz e confie que Ele é perdoador e você não o faz, no fim das contas você está fazendo uma escolha de incredulidade. Eu não confio que de fato santidade é a melhor coisa para a minha vida. Eu não confio que o arrependimento me conduzirá à proximidade com Deus. Eu prefiro seguir do jeito que eu estou seguindo. Quando você busca outros deuses no lugar do Senhor, você está numa crise de fé. Nós vivemos o tempo todo lutando com fé e incredulidade. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto sobre isso. É um texto que vai mostrar Jesus aqui no final do seu ministério, olhando para tudo o que aconteceu e dizendo assim, não serviu de nada o que esse povo viu. O que esse povo ouviu, as coisas que eles aprenderam, parece que não teve valor algum. Eles foram incrédulos do começo até o fim. Continuaram se virando contra o Senhor e não confiando nele. 37 diz assim, João capítulo 12, verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, João responde, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, e aí ele cita Isaías novamente, cegou-lhes os olhos. Quem cegou? O Senhor cegou. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Que Deus abençoe a sua palavra. O texto, então, nos mostra de que modo a incredulidade acontece na vida dos contemporâneos do Senhor Jesus. Eles ouviram o Evangelho, eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram o Senhor Jesus fazer coisas extraordinárias. Né? Nós acompanhamos aqui. João cita 7 milagres. Ele fez muito mais, mas João escolhe 7.
Eles viram Jesus abrir os olhos dos cegos, eles viram a água se transformar em vinho, eles viram o paralítico andando, eles viram coisas extraordinárias, eles viram Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressuscitar. E eles puderam ver aquele homem andar no meio deles, tanto é que quiseram matá-lo, para esconder o fato de que Jesus era quem dizia ser. E o texto lembra que apesar de tudo isso, 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram neles. Do versículo 37 ao 43, João demonstra não somente a incredulidade, mas João demonstra a razão dessa incredulidade. E aí eu tenho aqui algumas aplicações e ensinos sobre o texto. A primeira coisa que eu queria lembrar para nós hoje é que a incredulidade ela ocorre apesar da nossa linhagem. Eles eram o povo escolhido do Senhor. Eles eram um povo que ouviu o chamado de Deus no deserto. Eles fazem parte do povo que experimentaram o mar se abrir. Eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham a palavra de Deus. Outros povos romanos não tinham isso. Esses a quem Jesus se dirige tinham tudo isso. E aí a primeira lição que nós aprendemos, e que eu acho que é um bom alerta para nós, é que a incredulidade acontece apesar da nossa linhagem, apesar da nossa história e apesar dos privilégios religiosos que nós temos. Não se confie pelo fato de que você está numa igreja, que isso automaticamente faz de você um crente em Jesus. Não se confie que pelo fato de você conhecer a história de Jesus e olhar e achar essa uma história bonita, de que você é alguém que confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, simplesmente porque você nasceu numa família evangélica. E o privilégio religioso e espiritual não nos garante coisa alguma. Às vezes a gente pergunta para alguém: ei, meu filho, conta aí sua história, seu testemunho. Mas não, eu já nasci crente. Eu sou crente desde criança. Ele confia não no momento em que ele ouviu o evangelho e recebeu a Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Ele confia simplesmente na tradição religiosa e que está nela desde que nasceu. Isso deve ser um alerta para nós. Obviamente eu não quero trazer dúvidas sobre a fé de ninguém, sobre a sua salvação. Mas eu acho que esse é um alerta para os jovens, para os adolescentes da igreja, que têm crescido ouvindo louvores e ouvindo pregação todo domingo, que não é isso que garante a salvação de vocês. É necessário que se arrependam, que creiam em Jesus Cristo. E que ao crerem em Jesus Cristo, aí sim, vocês se tornam filho e povo de Deus. Não há salvação à parte da fé em Jesus. Não há vida eterna que não seja por meio de Jesus Cristo. E a fé é o meio pelo qual ele se aproxima de nós, nós nos aproximamos dele e passamos a ser salvos pela graça de Deus. Há muitas vantagens em ter privilégio religioso. Há muita vantagem em todo domingo ouvir uma pregação, ler sua Bíblia em casa, ouvir louvores, aprender a adorar o Senhor. Há muitos privilégios, nossos filhos crescerem aqui na igreja. É uma bênção. E é assim que tem que ser. Mas não confie que isso é tudo, isso é o suficiente. Esse povo viu o próprio Cristo realizando milagres. Esse povo viu um morto ressuscitar. E ainda assim, seus corações estavam endurecidos para o Senhor. E aqui vem um segundo ponto. A incredulidade ocorre apesar de coisas extraordinárias que possamos testemunhar, seja na nossa vida ou seja na vida de outras pessoas. Experiência extraordinária não garante a entrega de fé e confiança no Salvador. Talvez isso seja importante lembrar, especialmente quando a gente pensa na igreja moderna, né? Igreja moderna que tanto busca experiências e sobrenatural, e que as pessoas já vêm para o culto esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça. Só prestou se o fogo desceu, só prestou se aconteceu alguma coisa que nós sentimos, que de fato não necessariamente isso vai gerar grandes coisas. Os milagres, eles podem acontecer e eles acontecem, mas eles não são também garantia alguma de que alguém vai crer e confiar no Salvador. Terceiro, a incredulidade
é responsabilidade desse povo. Versículo 37 diz assim: embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O verso 37 joga a responsabilidade da falta de fé no pecador. Nós fechamos os nossos corações para o Senhor. Nós somos responsáveis por rejeitar a oferta de salvação de Cristo Jesus. Nós, diante das crises de fé que eu falei agora há pouco, diante das escolhas que temos que fazer, e escolhemos pela fé ou escolhemos negando a fé por causa da nossa incredulidade, nós somos os responsáveis por aquilo que nós fazemos. Eles viram, eles ouviram, eles tiveram a oportunidade e eles não creram, e eles recusaram, e eles rejeitaram. O verso 37 afirma a ideia da responsabilidade do ser humano por sua incredulidade. O homem é responsável por rejeitar a oferta de salvação do Senhor. Até aqui, tá ok? Todo mundo tá comigo? Pronto. Agora vai começar a ficar difícil. Porque o versículo 38 diz que essa rejeição que o povo fez contra o Senhor tem uma resposta. 38 e uma causa. 38 diz: para se cumprir a palavra do profeta que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Obrigado, meu filho. E o que isso nos lembra? Ou o que isso nos ensina? Que Deus endureceu o coração daquele povo, para que aquele povo continuasse na sua rejeição contra Deus. E essa é uma verdade complicada, talvez, para alguns de vocês. Porque enquanto eu estou dizendo assim, você é responsável por sua rejeição, pela sua incredulidade, de modo geral nós estamos acostumados com essa verdade. Mas quando nós olhamos para a Escritura e vemos o próprio Deus endurecendo o coração dos homens e cegando seus olhos para que eles não vejam, aí às vezes nós nos trememos diante de um Deus assim. E nós temos que tremer. Essa é uma verdade que deveria gerar temor e tremor no nosso coração. E essa é uma verdade que deveria gerar em nós uma urgência diante do chamado do Senhor. Se o Senhor chama qualquer um de vocês para a salvação e você insistentemente rejeita o convite e oferta de salvação do Senhor, considere o que o texto está dizendo. Que como resposta à rejeição do povo, Deus cegou os seus olhos e endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ele está citando Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Aplicando a passagem de Isaías à incredulidade do povo da sua época. A rejeição e a incredulidade do povo têm uma razão a mais. O próprio Deus endureceu seus corações para que não vejam e para que não ouçam. E se eles não veem e se eles não ouvem, eles não podem crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso acontece em Isaías. Isso acontece no tempo de Jesus. Isso parece acontecer ao longo da história. Isso vai acontecer e continua acontecendo nos últimos dias. Quando o Senhor diz que os homens dos últimos dias serão entregues aos seus próprios desejos para fazerem de si mesmos e dos seus corpos aquilo que eles querem. E o Senhor lhes dá exatamente o que eles procuravam. Essa é a pior desgraça que pode nos acontecer. É o Senhor nos deixar a nossa própria sorte. Entregue às nossas próprias vontades. Entregue à nossa própria rejeição. Entregue à nossa própria
rebeldia contra ele. João volta para Isaías 53 e João volta para Isaías 6 e liga a incredulidade do seu povo ao cumprimento dessas profecias, mostrando que a incredulidade do seu povo também era parte de um juízo divino sobre aquele povo. A falta de fé, em larga escala, como acontece aqui em João, como aconteceu no período do profeta Isaías, no chamado de Isaías, o Senhor diz para Isaías que ele vai pregar para um povo que não vai crer. Deus já diz a resposta: você vai e eles não vão crer. E eu vou endurecer-lhes o coração para que eles não creiam e para que eles não vejam. Mas você vai pregar. É assim que o Senhor fala com Isaías. Acontece com Isaías, acontece em João. E eu entendo, a partir de 2 Tessalonicenses e Romanos capítulo 1 e 2, que isso também acontece nos nossos dias. Deus endurece o coração daqueles que rejeitam a sua oferta de salvação para que não creiam, para que não vejam e para que não se convertam. E onde que isso é um alerta para nós, irmãos? Aliás, antes de eu ir para o alerta, eu queria sustentar as duas doutrinas, certo? Qual é a doutrina? Todos nós somos responsáveis por nossa escolha. Aqueles que rejeitam a oferta de salvação do Senhor são responsáveis por suas escolhas. Ao mesmo tempo, Deus endurece o coração daquela geração para que não creiam no Senhor. E aí o grande dilema é como que eu concilio essas duas coisas. Porque as duas coisas são bíblicas. Todos nós somos responsáveis. Ao mesmo tempo, Deus endureceu o coração daquele povo para que não veja, para que não escutem, para que não se convertam. Tá ou não está no texto? Está no texto. Podemos não entender o que isso significa, podemos lutar com esse texto, mas não podemos negar que isso é uma verdade do texto bíblico. E textos difíceis na Bíblia não podem ser simplesmente jogados para debaixo do tapete. Eles precisam ser encarados dentro do seu contexto geral para que a gente tenha clareza da doutrina e essa doutrina possa produzir alguma coisa em nós. Então nós vivemos em um mundo em que Deus é soberano. Nós vivemos em um mundo em que o Senhor governa todas as coisas e que nada acontece fora dos seus propósitos e dos seus planos. Ao mesmo tempo em que nós vivemos em um mundo em que os homens são responsáveis por suas escolhas e atitudes. E as duas verdades se sustentam na Escritura. Caminham juntas. Não são contraditórias, mas são caminhos que estão lado a lado. Deus é soberano e os homens são responsáveis por suas atitudes. Como é que nós conciliamos isso? Primeiro, Deus pode e Deus faz como castigo e como resposta à rejeição humana, endurecer-lhes ainda mais os seus corações. E isso é um alerta para nós. Há pessoas que rejeitam o Senhor e continuam rejeitando o Senhor, como se nunca houvesse um prazo para elas. Como se a paciência de Deus fosse ilimitada. E como se o Senhor simplesmente não estivesse nem aí para a sua rejeição. Considere esse texto. Há pessoas que rejeitam tanto o Senhor, que o próprio Deus endurece-lhes o coração. E endurecer-lhes o coração já é parte do juízo por causa da sua rejeição. Eles rejeitam e eles são julgados porque rejeitaram. E qual é o juízo? Mais rejeição. É eles ficarem ainda mais longe de Deus. Porque essa é a maior desgraça que pode nos acontecer. É vivermos a nossa vida longe de Deus. A pior coisa que pode lhe acontecer esse ano não é você perder seu emprego, não é perder parente, não é perder sua saúde, não é o câncer bater na porta. Essas coisas vão acontecer em algum momento da nossa vida. Com todos nós. Justos e injustos. Perecerão. Todos nós. Essa não é a pior desgraça que nos acontece. A pior desgraça que pode lhe acontecer nesse ano
É você se afastar do Senhor e o Senhor se afastar de você. É viver sua vida à parte de Deus. É virar as costas para o Senhor e receber em troca o Senhor virando as costas para você. Isso precisa ser considerado por nós. Então Deus pode, como castigo e como resposta à rejeição humana, endurecer-lhes ainda mais os seus corações. E esse endurecimento é parte da justiça de Deus em resposta à nossa rejeição. Romanos capítulo 9, versículo 18, ele diz: logo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ele está falando sobre Faraó. Vocês lembram, né? Da passagem? Moisés vai lá, fala com Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó diz, não deixo. E o texto vai mostrando, dizendo assim, e Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo ir. E em não deixar o povo ir, as pragas viriam contra o Egito. Isso vai acontecendo no texto de Êxodo, e Paulo aplica isso em Romanos capítulo 8, falando da rejeição do seu povo, e mostrando que Deus não é o autor da incredulidade. A incredulidade está no coração do ser humano. Mas em resposta a essa incredulidade, Deus deixa o homem se afogar nela. Deus deixa e permite que um coração obstinado permaneça se obstinando e se afogando cada vez mais na sua rejeição. A incredulidade já está no coração do homem. Não é Deus o autor dela. Ok? Deus não gera incrédulos. O homem é incrédulo e rejeita a Deus. E Deus endurece ainda mais, para que ele rejeite ainda mais. E quando o Senhor faz isso, ele deixa de exercer misericórdia contra aqueles que rejeitam sua oferta de salvação. Qual é o único meio que um homem tem de crer no Senhor? Eu citei já aqui Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. O isto aqui é graça e fé. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé é um dom. Você creu no Senhor em algum momento da sua vida? Foi Deus que lhe deu o dom da fé. Foi o Espírito Santo que quebrou o seu coração duro, que quebrou a sua cerviz, fez você se dobrar diante dele e confiar em quem ele é. Se Deus não fizer isso em nós, nós não vamos para ele. O nosso natural é rejeitar o Senhor. Esse é o nosso natural. A lei da inércia para nós é: nascemos parados, vamos morrer parado com relação a Deus. A menos que o Senhor venha e nos empurre, não há movimento até Ele. Nenhum de vocês, nem eu e nenhum crente nesse mundo, assim o é porque foi sozinho. Se o Senhor não vem até nós, irmãos, se o Senhor não toma a iniciativa, nós não vamos até Ele. Ele veio até você, glória a Deus. Você creu, glória ao Senhor, Ele abriu seus olhos. Você era cego, você era morto, e Ele lhe deu vida. Efésios capítulo 2 também. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Essa é a história da nossa conversão. Essa é a história da nossa salvação. Nós éramos... eu já ia lembrar do... Nós éramos mortos. É isso que Efésios diz. Estragados nos nossos próprios caminhos. As descrições do Senhor, as descrições da Bíblia, para quem é o homem sem Deus, são termos como morte, cego, trevas, que mais? Sujos, inimigos. São essas as descrições que a Bíblia dá para o homem sem Deus. É assim que era a nossa história. E o que nos fez vir? Ele nos fez vir. Ele quebrou o nosso coração. Ele mexeu com as nossas afeições e nós fomos até Ele. E quando nós chegamos até Ele, Ele se voltou para nós.
E ele mexeu com a nossa vontade. Então nós o amamos, mas nós só o amamos porque primeiro ele nos amou. E essa é a nossa história. É assim que funcionou com cada um de nós. 2 Tessalonicenses 2,11 diz: por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que esse texto está dizendo? Que os homens dos últimos dias rejeitaram a verdade. E por rejeitarem a verdade, Deus os julga, mandando a operação do erro, para que eles deem crédito à operação do erro e sejam julgados por terem rejeitado a verdade. Esse é o nosso Deus. Se você entende, você ainda não entendeu. Se você consegue colocar ele no seu bolso, você não está vendo a grandeza dele. Deus é Senhor dos salvos e Deus é Senhor sobre os ímpios. Deus é Senhor de todas as coisas. E até os seus inimigos estão em suas mãos e serão por eles julgados. Há um comentarista que diz assim: se uma leitura superficial achar isso duro, se enquanto você me escuta, você acha Deus manipulador, se isso parece robótico para você, 3 coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, a soberania de Deus nessas questões nunca é colocada em oposição contra a responsabilidade humana. O fato de Deus ser soberano não anula o fato de que as pessoas rejeitam a Deus. Ok? Os homens o rejeitam. E ainda assim ele é soberano. É por isso que nós podemos orar e dizer: Senhor, salva o meu vizinho. Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe. Por que eu posso orar assim? Porque Deus pode quebrar o coração do meu vizinho. Porque Deus pode quebrar o coração do meu pai e da minha mãe. Porque Deus não pede licença quando Ele quer fazer algo. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é dono de todas as coisas. E aqueles a quem Ele escolheu, a esses os predestinou e a esses chamou. E não há nenhum que Ele chamou eficazmente que não virá. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não é um Deus chorando diante do ser humano e esperando o que é que o ser humano vai fazer para então. Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Se você acha Deus assim, devemos levar 3 coisas em consideração. Soberania de Deus nessas questões nunca é colocada contra a responsabilidade humana. O endurecimento como castigo de Deus não é apresentado na Bíblia como manipulação caprichosa de um Deus arbitrário, amaldiçoando seres humanos que são neutros, ou até mesmo pessoas puras. Mas é apresentado como uma condenação santa de um povo culpado que é condenado de fazer o que o seu ser quer. E Deus entrega para aquilo que eles mesmos escolheram. O que é que ele está dizendo aqui? Que Deus não é um Deus manipulando pessoas neutras. Larissa é neutra, não é boa nem é ruim. E aí Deus foi lá e endureceu o coração dela. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: Larissa é má, e o seu coração é duro, e ela rejeitou o Senhor, e o Senhor, como resposta, endureceu o seu coração. Ou como se Deus quisesse endurecer o coração de alguém que está querendo chegar perto dele. Não é isso. Deus está endurecendo o coração de um povo que já lhe rejeitou. É assim que está aparecendo no texto. 3. A soberania de Deus nessas questões pode também ser motivo de esperança. Pois se ele não é soberano nessas áreas, há pouco sentido em pedir ajuda a ele, enquanto que se ele é soberano, então Isaías pode orar. Abram lá Isaías capítulo 65. João está citando Isaías, né? Então João está dizendo que o Senhor disse para Isaías que ia endurecer o coração daquele povo, e aquele povo não ia ouvir, e em não ouvir, aquele povo receberia justiça. Mas olha o que é que Isaías percebe.
raciocínio de Isaías é: Senhor, o Senhor endureceu os corações. A quem eu vou clamar para que o Senhor quebrante os corações? Para aquele que endureceu. Então Isaías se volta para o Senhor, no versículo 15 diz: Senhor, atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tuas tribos, da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nosso adversário pisaram o teu santuário. Tornemo-nos como aquele sobre quem tu nunca dominastes e como os que nunca chamaram pelo teu nome. Aí Isaías faz uma das orações mais bonitas que eu acho da Bíblia. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. E como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis, ele começa a lembrar do passado e do que Deus já fez. Se é verdade que Deus é poderoso para fazer essas coisas, é verdade que só Ele pode quebrar corações. É porque Deus é soberano que nós podemos clamar: Senhor, endireita os nossos caminhos. Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Esse tem sido o meu caminho, mas o Senhor é poderoso para endireitar. O Senhor é Deus poderoso para mudar o desejo que há em mim, as afeições que existem em mim. O Senhor mudou na Larissa. O Senhor salvou essa mulher e mudou o coração e a mente dela. Muda o meu coração e a minha mente. O Senhor transformou Pedro. O Senhor mudou a vida de Paulo sem pedir licença. O Senhor se revelou àquele homem enquanto ele estava indo matar pessoas que amavam o Senhor. E o Senhor estraçalhou o coração daquele homem. O Senhor pode fazer isso em mim. Eu não consigo, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar a minha vida. Quebranta o meu coração, muda o coração do teu povo. Esta igreja está se desviando, mas o Senhor pode endireitar os nossos caminhos. Venha, ó Senhor. Ó, se fendesse os céus e o Senhor descesse. Se o Senhor vier, não tem coração duro que resista ao teu chamado. É por isso que eu amo essa doutrina. Porque ela é bíblica e porque ela coloca nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos resolver, que é a nossa salvação e a salvação das nossas almas. Volte para João 12 e receba mais um alerta sobre incredulidade. Até agora eu estou alertando você de que a incredulidade pode ser tão profunda que você chega a um ponto de que seu coração se torna insensível para a voz de Deus. Se você tem caminhado nessa direção, retroceda. Mas há um alerta a mais sobre incredulidade nesse texto, está lá no versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se tem esses que rejeitam e se tornam tão duros, que não reconhecem nada do Senhor, há aqueles que sabem o que é a verdade, conhecem a Cristo, ouviram sobre ele
e tem plena certeza de que esse é o caminho, de que ele é o caminho, de que ele é o Messias prometido. Mas é uma fé tão fraca que é incapaz de fazer com que eles tomem decisões sérias por Jesus. E qual é o motivo? Porque algumas pessoas, mesmo sabendo que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, não o seguem. A resposta está no 43. Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esse é um alerta poderoso. Eles são capazes de ver tudo o que Jesus faz, mas não amam Jesus mais do que amam esse mundo. Não amam a Jesus mais do que amam o seu prazer. Não amam a Jesus mais do que amam seus pais. Não amam a Jesus mais do que amam a glória dos homens. Quando que nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Quando nós escolhemos o abraço dos homens, o parabéns dos homens, o tapinha nas costas que eles podem nos dar, do que o que Jesus pode nos dar. Nós preferimos ser fiéis às pessoas do que ser fiéis a Jesus. Nós preferimos rejeitar Jesus como nosso melhor amigo para não perder uma amizade que nós consideramos muito importante. E para não perder essa amizade que nós consideramos muito importante, nós negamos na prática a Jesus em nossas vidas. Para não perder o namorado, a namorada, o noivo, o carinho dos pais, nós rejeitamos a Cristo. Porque para nós é muito penoso viver esta vida com os nossos pais com raiva de nós porque nós decidimos ser crentes. Tem a musiquinha do R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Neste caminho eu não desisto. Dizem que essa música é de um cara chamado, é de um indiano, vou nem arriscar falar o nome dele, que foi rejeitado por sua família. E a família disse, se você se tornar cristão, esqueça a herança, esqueça a casta, né? Os indianos, a história de casta, esqueça tudo. E ele rejeitou a família e permaneceu firme com Cristo. Para muitos de nós modernos, isso é um absurdo. Como alguém pode rejeitar pai e mãe por amor a Jesus? Mas Jesus disse que se alguém ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Certo? Amém? Essa é a sua fé? Essa é a nossa fé. Nós trocamos tudo por ele. Tudo. E foi com esse discurso duro que a multidão o rejeitou. E a multidão disse, isso é duro demais para mim. Suas bênçãos eu quero. O pão que ele multiplica eu quero. Mas comer da sua carne, beber do seu sangue, tomar a sua cruz e segui-lo, negar a mim mesmo, isso não é para mim. Isso é radical demais. E o evangelho é sempre radical. Sempre. Estou na dúvida entre Jesus e o meu melhor amigo. Qual é a resposta cristã para esse dilema de fé? Jesus. Estou na dúvida entre Jesus e esse dinheiro. Qual é a resposta cristã? Jesus. Estou na dúvida entre Jesus e a mim mesmo, a minha vontade, o meu desejo, as minhas decisões. Qual é a resposta cristã? Jesus. Essa é a resposta de fé para todos os nossos dilemas. Cristo é a nossa escolha. Isso é crer em Cristo. E é isso que Jesus chama aquele povo. Quem crê em mim, crê em Deus. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, não sou eu que o julgo, as minhas palavras o julga. Quem rejeita a mim, rejeita as minhas palavras.
E Jesus chama aquele povo mais uma vez a crer. Creiam em mim. Aquele que não crê, o texto diz que está em trevas. Você veio para a igreja hoje. Se você não é um crente em Jesus para ouvir isso, você está em trevas. E por mais que você conquiste coisas ao longo desse ano, você é um pobre, miserável, pecador, perdido, sem Deus, sem Jesus. E o máximo que você pode esperar de Deus é a justa ira dele sobre sua vida. Porque aquele que nele não crê está em trevas. Você é um cego. Você não é filho de Deus. Não há filho de Deus que não tenha abraçado a Cristo como Salvador. Alguém só se torna filho de Deus se crer no legítimo Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você é de qualquer religião, você está no caminho de trevas. Se você confia nos orixás, você está em caminho de trevas. Se você confia no budismo, você está em caminho de trevas. Se você confia a salvação da sua alma a santos, espíritos superiores que lhe guiam, qualquer anjo, pastores, padres e papas, ao invés de confiar em Jesus Cristo, você está em trevas e a sua alma está debaixo da condenação do Senhor. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Esse é o único caminho. E amaram mais as trevas do que a luz. E porque amaram as trevas, rejeitaram a luz do mundo. Quem é você essa noite? Talvez você seja alguém que está endurecendo o seu coração. Dia após dia tem rejeitado a oferta de salvação de Jesus. Retroceda, arrependa-se, mude a rota da sua vida e viva para Jesus Cristo. Creia nele e você terá a vida eterna. Mas o texto nos dá um alerta a mais. Não se demore em crer. E para aqueles que são cristãos e têm vivido suas vidas longe do Senhor, vocês professam a Cristo com a boca, mas os seus corações estão longe de Deus. O alerta é o mesmo para você. Quanto mais distante você está de Deus, mais o seu coração se endurece. E quanto mais longe você vai, mais difícil é voltar. Não caia nessa história de que você é o filho pródigo que vai embora e vai voltar. Quanto mais longe alguém está de Deus, mais difícil é ele voltar. Se você se percebe se afastando, volte-se para Jesus. Não se demore. Como diz o profeta, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Leve essas coisas em consideração. Se o Senhor é soberano, podemos e devemos orar por aqueles que não creem. É papel da igreja clamar dia e noite pela salvação daqueles que não conhecem a Cristo. E proclamar essa salvação. Porque Deus quebranta corações e transforma corações de pedra e dá-lhes um coração de carne. Considere os dias em que nós vivemos. Nós vivemos nos últimos dias, e eu acho que é quase os últimos dos últimos. E esses últimos dias são marcados por incredulidade, por rejeição e por falta de amor. É assim que são descritos pelo apóstolo Paulo. Quarto, fé e amor caminham juntos.
Aqueles que rejeitam amam as trevas. Aqueles que o abraçam é porque o amam. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua força. Jesus também disse que a fé verdadeira resulta em amor, e amor resulta em obediência. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Quanto mais nós cremos, mais nós o amamos, e quanto mais nós o amamos, mais nós o obedecemos. O amor e a obediência é um teste para a sua fé. Estou falando sobre fé, sobre fé, sobre fé. Aí você pergunta, será se eu creio? Quanto você ama a Cristo? E o quanto você obedece a Cristo? Isso aqui determina a legitimidade da sua fé. A fé verdadeira se revela não pela boca. Muitos creram. Alguns nem coragem de confessar tiveram, outros confessaram como Judas. Mas como se conhece a fé verdadeira? Pelos frutos, pelas obras. E a principal obra da fé é amor e obediência. Apocalipse 21, versículo 8. Considerando essas pessoas que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e eu encerro com esse versículo. E chamo aqueles que não creem no Senhor para tomarem uma decisão de fé por Jesus Cristo. Versículo 20, Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Considere os dois primeiros grupos, do texto aí. Os covardes e os incrédulos. Quem são os covardes? São aqueles que ouviram, sabem quem ele é, mas não têm coragem de segui-lo. Tenha coragem de seguir a Jesus. Tenha coragem de seguir a Jesus. E o segundo grupo, os incrédulos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Estamos começando o ano. Dá-nos mais fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança em Ti.